Queridos irmãos, queridos amigos que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Igreja em Camaçari. Vamos dar sequência ao assunto do livro Um Exército de Vencedores, aliste-se já. Neste capítulo final, veremos que a volta do Senhor está próxima pelos relatos e profecias bíblicas e pelos eventos que confirmam essas palavras. A visão das 70 semanas de Daniel, capítulo 9, é uma das mais significativas e detalhadas profecias messiânicas do Antigo Testamento. Essas 70 semanas devem ser entendidas como 70 semanas de anos, ou seja, um período de 490 anos. Cada semana de Daniel 9 são 7 anos. Os versículos 25 e 26 de Daniel 9 mostram que o intervalo desde a ordem para reedificar Jerusalém até a crucificação de Cristo é de 69 semanas. A nossa ênfase, querido ouvinte, não é dar muita atenção aos números. O que queremos é ver o sentido espiritual de tudo isso. Depois que Cristo foi morto na cruz, a história de Israel sofreu uma interrupção, parando na 69ª semana. Ainda falta a última semana de 7 anos para completar as 70 semanas. Essa última semana ocorrerá nos últimos dias. De modo geral, os judeus acham que o Messias virá somente no final dos tempos e que após sua morte terão mais 7 anos, mais uma semana para o fim dos tempos. Eles não percebem que, conforme a revelação que nós temos, Cristo já veio. Cristo, o ungido, já morreu e neste momento, na era da igreja, a história do povo de Israel está interrompida e será retomada somente nos últimos 7 anos dessa era. O intervalo entre a 69ª e a última semana é a era em que vivemos hoje, a era da igreja, a era da graça, que já dura cerca de 2000 anos. No início da última semana, o anticristo fará firme aliança com muitos. No começo, não terá muito poder, porém usará de artimanhas e fará aliança com muitas nações, propondo que não haja mais guerras para que o mundo viva em paz. Muitos lhe darão ouvidos e farão aliança com ele. O anticristo também fará aliança com a nação de Israel, que será uma potência naquela época, concedendo-lhe o direito de reconstruir o templo. Israel então se dedicará totalmente à edificação do templo. No meio dos 7 anos, quando tudo parecer tranquilo e firme, o anticristo violará a aliança, todo o serviço e os sacrifícios serão interrompidos e o próprio anticristo se sentará no Santo dos Santos, se autodeclarando Deus. Ele também colocará a imagem da besta ali e utilizará o falso profeta como seu propagador. A imagem da besta falará e aqueles que a adorarem terão sua marca na fronte ou na mão direita, como revela Apocalipse 13:16. O profeta Isaías fala sobre a restauração e a consolação na nação de Israel. Do capítulo 1 ao 39, o livro de Isaías trata principalmente de advertências, castigo e punição. O contexto histórico era o domínio dos assírios sobre Israel, mas já advertindo sobre o futuro domínio da Babilônia. Mas do capítulo 40 ao 55, o texto fala sobre a consolação de Israel. Por causa da desobediência e rebeldia de seu povo, Deus permitiu que ele fosse levado cativo, tanto para a Síria quanto para a Babilônia. Contudo, nesses capítulos vemos sua promessa de restauração.
O que está registrado nesses capítulos não apenas se refere aos exílios na Síria e Babilônia, mas também à última das 70 semanas descritas no livro de Daniel. Isso implica também nossa luta no tempo atual, que culminará no reino milenar e por fim na Nova Jerusalém, que é o cumprimento do plano eterno de Deus. Os versículos de 1 a 4 do capítulo 40 de Isaías dizem: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade será perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A concretização dessa profecia aconteceu com a vinda de João Batista, pois ele preparou o caminho para o Senhor. O versículo 15 prossegue: A glória do Senhor se manifestará e toda a carne a verá. Pois a boca do Senhor o disse. A vinda do Senhor Jesus e sua morte indicam essa salvação, a consolação de Israel, que após a era da igreja, voltará a ter a sua história contada no plano de Deus. Querido ouvinte, não se preocupe com os eventos exteriores mais do que com aquilo que acontece dentro de você. Se o cenário da volta do Senhor está pronto, mas você mesmo ainda não está, de que adianta? Que o Senhor faça de nós pessoas criativas, inovadoras e sempre renovadas para exercer nossa principal incumbência com vista à sua volta e o estabelecimento de seu reino na terra. Oh Senhor Jesus, que nossa atitude não seja somente de querer saber sobre a vinda de Cristo, mas sobretudo de apressar a volta do Senhor por meio de um viver cristão saudável em todos os aspectos e proativo, especialmente quanto à pregação do Evangelho do Reino. Jesus é o Senhor. Que Deus te abençoe, querido ouvinte. Amém.